Bom, tenho o desafio aqui de falar depois do professor Fausto, é um pouco complicado. Uma bela palestra, parabéns. Acho que traz conhecimento para todo mundo, mesmo para quem está no mercado há bastante tempo. É sempre bom relembrar esses conceitos básicos que às vezes acabam passando e a gente acaba deixando isso de lado e perdendo um pouco da essência. Bom, eu trouxe um papo aqui, é um pouco chato, mas acho que é algo que a gente tem que falar, é algo que tem atrapalhado bastante o mercado de criptomoedas brasileiro nos últimos 3 anos, pelo menos. A gente olha, lá em 2016, o Brasil representava quase 5% do mercado mundial de criptomoedas. E hoje esse número é abaixo de 0,04%. Muito disso por conta dos golpes que foram dados, por causa das pirâmides, por causa dos esquemas de multinível que, na verdade, não passavam de pirâmides disfarçadas. E isso afastou muita gente séria saiu do mercado, todo mundo ficou com medo e você vê as instituições financeiras e os órgãos reguladores distantes desse mercado. Acho que agora começa um pouco a melhorar isso. Um desafio que a gente tem é tentar limpar esse mercado e mostrar que existe gente séria trabalhando para que a gente consiga utilizar cripto muito mais do que está sendo utilizado hoje no Brasil, né? A gente está falando de um volume médio diário aí de 50 milhões de reais no Brasil para algo que passa de 200 bilhões de dólares dia no restante do mundo. Então, o Brasil ainda tem muito que crescer nisso e coibir essas fraudes é o mais importante. Eu acho que eu trouxe aqui um primeiro exemplo. Acho que o contraste está um pouco ruim ali, mas eu vou tentar mostrar. Um dos grandes ditos dessas fraudes hoje em dia é a arbitragem que traz rentabilidades absurdas. Então, vamos começar pensando aqui o que é arbitragem, né? Então, arbitragem é o fato de eu comprar Bitcoin, aqui no caso, num mercado, comprar ele barato e vender ele caro em outra plataforma que negocia o mesmo ativo. Aqui eu trouxe um exemplo, talvez não dê para ler muito bem, mas é um exemplo de hoje, inclusive. Tá? No mercado Bitcoin, existia um comprador pagando para um Bitcoin pagando R$34.500 para um Bitcoin, e na Profitify, que era a melhor vendedora no caso, no mesmo momento tinha 0,05 Bitcoins sendo vendidos a 34.400. Então a gente está falando aqui de R$100 de diferença. Se a gente fosse considerar que tivesse um Bitcoin de cada lado, a gente ganharia aí R$100 fácil nessa operação, sendo que no mesmo momento. Parece bastante simples. Só que quando a gente põe no papel isso, e vamos ver os custos relacionados aqui nessa operação de arbitragem, comprar um Bitcoin na Profitify ia custar para nós ali R$120 de taxas. Vender um Bitcoin no mercado Bitcoin e sacar esse recurso nos custaria R$930. Então, no final das contas, mesmo com o lucro de R$100 nessa operação, a gente perderia R$951 arbitrando esse mercado. Então, isso aqui é um exemplo bem absurdo, tá? Porque a gente está falando do mercado brasileiro que é pouco líquido. É um mercado, vamos lembrar, é um mercado de 50 milhões de reais dia, sendo que no resto do mundo a gente está falando de 200 bilhões de dólares dia. A arbitragem ela sempre vai ser maior e o spread vai sempre ser maior nos mercados menos líquidos. Então, num mercado extremamente pouco líquido em relação ao resto do mundo, a gente tem uma diferença aí de 0,29% entre uma ponta e outra. No restante do mundo esse número é menor, tá? Porque existem árbitros, existem robôs, na verdade, fazendo essas operações e os spreads são menores. Então, basicamente, não existe almoço grátis aqui. Outro ponto. A gente imaginou ali atrás que era um Bitcoin de cada lado, quando não era. Um Bitcoin no mercado Bitcoin existia, tinha 1,04 Bitcoins ali na compra. Mas na venda, do outro lado, a gente tinha só 0,0051. Então, na melhor das hipóteses, né, nesse momento a gente conseguiria fazer uma operação de R$175. Então, aí a gente vê operações, empresas vendendo no Brasil
hoje, tá, são mais, em tese, pelo menos na propaganda que é contada, são mais de 4 bilhões de reais em fundos de arbitragem de bitcoins que existem no Brasil. Vocês realmente acham que é possível rentabilizar 4 bilhões de reais com spreads e custos como esses? É impossível. Outra coisa, assim, bastante importante, essa simetria que é gerada, ela só é gerada quando você tem uma volatilidade alta. Quanto maior a volatilidade no mercado, maior vai ser a simetria que existe entre os books e entre os preços que estão rodando. Vou contar um pouco da experiência que a gente teve antes da Uzu. A gente tinha uma empresa chamada Alpha Ledger, que rodou de 2014 a 2016, e a gente fazia arbitragem automatizada de criptomoedas, entre China e Estados Unidos principalmente, num momento que a volatilidade do mercado era muito maior, e a gente conseguiu, ao longo desses 2 anos, mais ou menos 40% de retorno. Assim, utilizando um algoritmo que a gente já utilizava no mercado financeiro. Um dos meus sócios, ele fazia isso em Nova York num fundo, então não era algo que a gente criou da noite para o dia para negociar Bitcoin, não, era algo que já tinha mais de 15 anos de estrada ali para desenvolvimento desse algoritmo. E mesmo assim, naquele momento, tomando riscos absurdos de bolsas quebrando dia sim, dia não, a gente conseguiu no máximo 40%. E a gente decidiu desistir porque a gente viu que o risco era muito maior do que o retorno. Então, assim, a possibilidade de uma bolsa quebrar e todo o nosso lucro ir embora era muito grande. E aí a gente saiu disso e a gente foi para a Uzu, que a gente acabou montando infraestrutura de negociação. E saímos do mercado de arbitragem porque a gente viu que a volatilidade diminuiu e, ao mesmo tempo, os players profissionais começaram a entrar. Então, quando você fala de player profissional, você fala dos próprios bancos ligando os robôs deles nesse sistema. E aí, quando você fala de robôs de bancos, são coisas que existem desde 88, né? A primeira vez que eles foram ligados, eles desligaram 7 bolsas do mundo inteiro ao mesmo tempo, de tão potentes que eram esses robôs em relação às bolsas. Hoje, mais de 60% do volume de transações no mercado mundial financeiro, e a gente está falando aí de algo próximo de $1 trilhão dia, mais de 60% disso é negociado por robôs, e esses robôs já estão operando Bitcoin há um bom tempo, pelo menos desde 2015, 2016 eles já estão operando. Esses robôs eles não buscam ganhar 50% ao ano ou coisa do gênero. Para eles, qualquer coisa acima de 4% ao ano já está ótimo, já paga a conta dessa operação. Então, eles vão reduzir os spreads sempre mais até que chegue num ponto que não exista mais spreads, porque o spread, né, que é a diferença de compra num lugar para o outro, ele só existe num mercado ineficiente. Mercados eficientes não tem spreads, o produto é o mesmo. Uma coisa que é bastante importante dizer, na economia existe um conceito de fungibilidade, que é como um ativo ele é similar a outro. Então, assim, quando a gente fala de ouro, o ouro, em tese, na fórmula dele, ele é o mesmo componente químico, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Só que existe uma diferença. O contrato de ouro negociado na B3 aqui em São Paulo, ele detém uma especificidade, um grau de pureza, e ele é negociado em gramas. O ouro negociado em Chicago, ele detém outro grau de pureza e ele é negociado em onças. Então, ele não é fungível. Você não consegue comprar ouro no Brasil e vender o mesmo ouro em Chicago. O Bitcoin não. O Bitcoin é único no mundo inteiro. Ele é o único, até hoje, o único ativo 100% fungível criado. Então, a arbitragem no Bitcoin deveria ser zero, porque ele é exatamente o mesmo produto aqui ou na China. Então, eu posso comprar um Bitcoin aqui, 15 minutos depois eu vendo ele na China. E muita gente faz isso. Então, por isso que os spreads são muito baixos, as possibilidades de arbitragem são baixas, e o número de fundos e bancos operando esse mercado faz com que seja praticamente impossível obter um alfa, que seria o retorno em cima dessa operação, que seja relevante. Falando da volatilidade, que é um dos pontos imprescindíveis para a negociação do Bitcoin, a gente olha aqui a volatilidade do Bitcoin ao longo do tempo. Lá em 2014, 2015, foi quando a gente já estava desistindo de operar isso, essa volatilidade batia ali picos de 12% ao longo do mês.
Hoje a gente vê que nos últimos anos ela vem decaindo e a volatilidade hoje do Bitcoin está em 3%. Então, uma volatilidade de 3% faz com que não haja, basicamente, distorção de preço significativa em nenhum lugar do mundo. Então, a arbitragem aqui é algo que, basicamente, inexiste. Assim, já é um mercado bastante competitivo em termos de poder de computação, algoritmos e capacidade de negociação com as exchanges. Então, uma empresa limitada no Brasil, com 10 funcionários, que diz que consegue rentabilizar 40% ao ano utilizando a arbitragem de Bitcoin, assim, desconfiem muito. Óbvio, a gente pode estar falando de alguns gênios, podem ter pessoas ali que sejam com QIs acima de 200, mas, sim, a probabilidade disso acontecer é bastante baixa. A gente vê muita propaganda aí com rentabilidade que chegava a 3% ao dia, ou mesmo 7% ao mês. 7% ao mês, assim, é altíssimo. Ter isso todo mês é algo inacreditável em qualquer mercado, e a gente nota que quem dizia que fazia essas rentabilidades, a partir do momento que a CVM proíbe captação, de repente essa rentabilidade acaba, assim, porque não entrou mais pessoas nesse fundo, não existe mais rentabilidade para pagar tudo que já estão lá. É uma coincidência um pouco estranha que acontece, mas isso acontece bastante, aconteceu em vários locais. O mesmo para operações com Forex, né? Forex aqui no Brasil, para quem não sabe, é proibido. Sim, não é proibido um brasileiro investir em Forex, mas é proibido para qualquer empresa de Forex atuar no Brasil. E muito mais do que isso, é proibido você captar dinheiro para fazer gestão de recursos em Forex. Isso não é regulado pela CVM e é, na verdade, inclusive, proibido. Mas mesmo que fosse permitido, mesmo que fosse uma operação viável, o mercado de Forex é um mercado gigantesco, que tem todos os bancos e corretoras do mundo têm acesso. Todos eles estão com os robôs deles lá ligados, e a arbitragem em Forex é ainda muito inferior à arbitragem em Bitcoin, ela praticamente não existe. Então, já ouvi algumas pessoas captando para fundos em Bitcoin que investiam em arbitragem via Forex. Assim, fujam disso. Isso é esquema, muito provavelmente uma pirâmide. Volto a dizer, posso estar errado, sim, mas a probabilidade de eu estar errado, estatisticamente falando, é muito baixa. As desculpas que a gente ouve por aí, que é bom ficar de olho, e assim, vamos desmistificar algumas delas aqui. Atrasos por falta de KYC, atraso de saque, né, por conta de falta de KYC. Se alguém está operando arbitragem em uma exchange lá fora e ela não tem KYC, como que ela realiza os saques desses bitcoins de uma bolsa para outra para fazer a venda deles? Isso é impossível, na verdade. Então, essa é uma desculpa que realmente não cola. Atraso por conta de fork, essa é bastante famosa lá atrás, a Miner Road, que foi a primeira pirâmide de Bitcoin aqui no Brasil. Ela disse que por causa do fork do Bitcoin ela não conseguiria sacar, que é uma mentira. Fork nenhum vai atrasar nenhum tipo de saque ou movimentação no mercado. Atrase por um grande número de requisitos de saque, né? Vale lembrar o seguinte: a conta do fundo da empresa, ou seja, quem for que está fazendo a arbitragem lá fora, é uma conta única, não é uma conta individual para 1 milhão de usuários. Se 1 milhão de usuários pedem saque para ela faz um saque na exchange e ela paga todo mundo. Então isso é outra coisa que não cola, assim. Isso é uma mentira que é contada, que eles tentam ganhar tempo com isso, mas isso não existe. Outra que também teve famosa aqui no Brasil, que foi um esquema que caiu lá no Rio Grande do Sul de 700 milhões, disse que por conta de uma queda de rede elétrica no Paraguai, ela não conseguia realizar os saques. Então, assim, é impressionante a criatividade dele. Outro ponto aqui é hacking. Hack é sempre o último ponto que todos eles vão alegar. Os recursos estavam lá, eles realmente conseguiam fazer 3% ao dia, se transformaram na empresa mais rentável do planeta, mas alguém foi lá e hackeou essas contas, infelizmente. Assim, pessoal, nós da Uzu, a gente tem um sistema a gente provê esse sistema para algumas empresas aqui no Brasil de custódia de bitcoins e ethereums e tudo mais.
Não somos a única empresa, existem várias empresas no mundo que fazem esse tipo de serviço. E o nosso sistema, e assim como o de outras, como BitGo, AlphaPoint e tudo mais, eu digo que assim, a possibilidade de um ataque hack nisso é zero, porque simplesmente isso fica em cold storage, ela não tem conexão nenhuma com o mundo externo. Então, não existe possibilidade nenhuma de um sistema como esse ser hackeado. Então, e essas empresas que têm milhões de reais sob custódia, elas têm capacidade de pagar qualquer um desses sistemas, seja o nosso, seja da BitGo, seja qualquer outro tipo de dispositivo de cold storage. Então, não existe nenhuma possibilidade de ataque hacker nesse sentido. O único jeito de existir um ataque hacker é no que a gente chama de hot wallet. E nenhuma exchange no mundo tem mais do que 1% dos recursos em hot wallet hoje em dia. Então, ataques hackers não acontecem nesse mercado. O que acontece, na verdade, são desvios, são criminosos, que são os donos dessas empresas e que acabam dizendo que foram hackeados e acabam fugindo com todos os recursos dessas empresas. Então, é bom ficar de olho se alguma empresa com quem vocês estão falando já disse que foi hackeada ou que perdeu alguns recursos por conta de hack, pode ter certeza que vocês não estão lidando com alguém sério ou você está lidando com um baita de um amador. Então, é bom tomar cuidado com isso. Isso não existe nesse mercado e muito do que se é falado dessa forma. O que a gente pode fazer para combater isso? Né? Assim, o principal ponto que assim, o mercado inteiro no Brasil já está indo para esse lado, o pessoal sério principalmente, assim, denuncie sempre que vê alguma empresa desse tipo, porque muita gente diz que a CVM não é proativa nesse mercado, que ela falha nisso, mas não é verdade, porque a CVM é uma instituição que ela só vai se mexer se ela tiver uma denúncia. Então, é uma instituição com poucos funcionários, são, se não me engano, 3 mil funcionários, que tem que regular o mercado financeiro brasileiro inteiro. Então, tem que haver uma denúncia, tem que ser denunciado toda vez que vê uma propaganda, toda vez que vê algum anúncio no Facebook, ou alguma coisa do gênero, tem que ser denunciado para a CVM para que a gente vá limpando esse mercado. Eu sei que é um trabalho difícil, hoje existem mais de 300 empresas suspeitas de pirâmide de Bitcoin no Brasil, mas a gente tem que ir trabalhando aos poucos e denunciando eles para que a gente limpe esse mercado. O outro ponto, que acho que assim, principalmente na parte de exchanges, a gente consegue resolver isso fácil, que é utilizar dentro das plataformas de exchanges acordos com bancos ou instituições ou IPs, né, para fazer a custódia dos recursos financeiros. Então, não deixar, não fazer como era feito até pouco tempo atrás, a gente mandar uma TED para a conta de uma empresa limitada, porque a partir daí você não tem direito nenhum. Se essa pessoa quiser sumir com o dinheiro, assim, muito dificilmente existem vias legais para que isso seja desfeito. Então, o correto é utilizar plataformas que já têm conexões com instituições financeiras, na qual você vai depositar o seu dinheiro para uma conta sua, você vai fazer uma TED para uma conta digital sua dentro dessa plataforma, e a partir daí você sabe que você está lidando com pessoas sérias, com instituições que vão realmente responder aos órgãos responsáveis por conta disso. Infelizmente, a gente ainda não tem uma regulamentação sólida no Brasil, a gente está buscando por isso, mas eu, assim, pessoalmente, acredito que isso não deve vir antes de 12 meses, então, por enquanto, a gente tem que se certificar bem de com quem a gente está operando, olhar assim, quem são os sócios dessas plataformas, quem é o time que está operando isso, ter certeza de que se está operando com pessoas sérias e, de novo, pessoal, ninguém no Brasil é autorizado a fazer gestão de criptomoedas para ninguém, a não ser um único fundo chamado Hashdex, que é um fundo regulado, é um fundo multimercado. Desculpa, esse eu não conhecia. São os dois únicos, então, que são regulados e que têm permissão. Os outros, todos os demais, estão atuando à margem da lei, à margem da regulação, não são instituições reguladas e, na verdade, estão infringindo a lei, e isso é um grande problema. Existe caso de dispensa formal da CVM quando foi solicitada a autorização e a CVM formalmente me dispensou de fazer esse tipo de operação. Então, eu sou uma pessoa física
administrador de carteiras regulado pela CVM e tem uma dispensa formal do regulador me autorizando a operar carteiras administradas. Ótimo, bom saber disso, mas no caso você é um administrador de carteiras da CVM, eu sou não é uma... administrador de carteiras CVM. Exato. Que fui dispensado de reportar movimentações de criptomoedas. Então, aí a gente está falando de um profissional regulado pela CVM que tem autorização para fazer gestão de recursos de terceiros. Sim, mas é que a sua informação diz que não é possível. É possível. Não é possível uma empresa não regulada fazer essa gestão. Mas é uma empresa não regulada. Mas você é um administrador de carteiras? Sim, que foi dispensado formalmente da regulação. Desculpa, é que eu peguei ontem uma informação no site da CVM que diz que não existe nenhuma dispensa, inclusive isso está lá, tá no site da CVM que diz que não existe nenhuma dispensa de registro de profissional e não existe nenhuma dispensa de registro de oferta de gestão de recursos de terceiros via criptomoedas. Na verdade, ela está se contradizendo. Então é algo para se conversar lá, por mais assim, eu peguei um inclusive depois... Sim, a cada 90 dias eu bato na trave da CVM dizendo, olha, está tudo bem, posso continuar operando? Esse é realmente um problema das dispensas lá, porque são vários órgãos diferentes dentro da mesma instituição e isso pode acabar tendo sido informação de uma área e eu acabei pegando informação de outra área. Então isso pode existir isso, mas existem, óbvio, talvez seja uma grande exceção, mas a gente tem aí quase 300 empresas oferecendo serviço de gestão de recursos que estão sendo investigados pela Polícia Federal e pelo COAF por serem possivelmente pirâmides, e muito possivelmente pirâmides. Então, assim, é algo que a gente tem que ficar de olho, tem que realmente entender quem são os profissionais e entender se é alguém que está realmente procurando o CVM ou se só é alguém que está agindo à margem da lei. Então, é um mercado realmente muito complicado. Bom, eu terminei aqui um pouquinho rápido, porque eu sei que a gente está atrasado, então, se tiver alguma pergunta... Só fazer um esclarecimento, talvez uma conclusão seja a CVM é responsável por fiscalizar pessoas que trabalham com valores imobiliários. E a criptomoeda, ela não é um valor imobiliário. Outra questão é que a gestão de recursos financeiros das pessoas, de fato, ela é restrita a instituições financeiras. Porém, o Bitcoin não é considerado, a criptomoeda não é considerada ativo financeiro. Então, essa é uma distinção às vezes muito sutil, né? E a gente causa um pouco de confusão. Quando se fala, por exemplo, de CVM e token, ou CVM e criptomoeda, o que se leva em conta é esse token, ele está sendo oferecido, por exemplo, se você está fazendo uma oferta pública, ele é um valor imobiliário ou não. Se não for valor imobiliário, a CVM não tem que dar palpite porque não era dela. Né? E ela não dá palpite efetivamente, tanto que ela chegou, inclusive, num comunicado, todos conhecem aí, a distinção entre os tokens security e token utility. Né? O token utility não é valor imobiliário. Então é só essa questão. Então, acredito que o colega falou pertinente o fato de que o entendimento foi que ele não estaria trabalhando com valores mobiliários nesse caso. É que na verdade isso mudou bastante no entendimento, inclusive, da última notificação da CVM Atlas, na qual ela diz que se você está oferecendo gestão de recursos e está cobrando performance por isso, você deve se reportar à CVM. E a CVM proibiu, inclusive, não só ela, como outras empresas. Então, assim, ela está agindo mais ativamente nesse mercado e provavelmente ela vai abraçar isso e vai coibir isso, como ela já coibiu em outros mercados, como inclusive no mercado de boi gordo. Boi não é valor imobiliário, e a CVM regula esse mercado e proíbe que qualquer um vá lá e monte um esquema de gestão disso e cobre recursos de terceiros. Também a questão de que a instituição, no caso a autarquia, ela tem discricionalidade. Então, o colega, por exemplo, ele percebe que perguntar para a CVM, então, ela tem discricionalidade para esse caso, dentro do nosso governo, deu ordem para ele, ele está satisfeito. E é também essa discricionalidade, talvez ele tenha esse choque de informação. Sim. Exatamente. Na verdade, só para complementar a tua informação, o meu sonho é ser regulado pela CVM. Eu vou a cada dia, 90 dias, encher o saco dele porque eu quero que minha mistura seja regulada. Você tem um ação fiduciário, né? Eu tenho. Então. Sim, esse é o grande problema, porque assim, enquanto ela não abraça oficialmente as criptomoedas como um valor imobiliário ou como algo dentro do arcabouço dela, a gente vai ter esse problema de falta de regulação. Seria a regulação mais simples, né? Porque se
entenderem que criptomoedas têm que cair sob a regulação do Banco Central, a gente volta 10 casos para trás e a gente não vai ter aí um serviço de gestão regularizado da maneira correta. Bom, obrigado, pessoal.